Olá, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro com os evangelhos, as lições que Jesus nos deixou, que o Núcleo Espírita Segue a Jesus vem promovendo durante todo esse período de pandemia. Convido a todos para que elevemos os nossos pensamentos até Jesus, que possamos sentir a sua presença nos locais em que nos encontramos, seja no lar, seja no trabalho, onde quer que seja. Permitamos que Jesus adentre esses ambientes e que suas luzes se espalhem em todas as direções, acalmando, tornando os ambientes mais tranquilos, harmônicos, equilibrados, e que essas luzes de Jesus também possam envolver a cada um de nós, para que possamos permanecer em paz, em harmonia, para que assim, nestes minutos, possamos mergulhar em mais uma lição para estudarmos, que possamos absorver o máximo que for possível e que essa absorção desses ensinamentos de Jesus possam permanecer em nós, para que no nosso dia a dia possamos aplicar aquilo que vem de ensinamento até nós. Que possamos permanecer em paz e harmonia durante todo esse encontro. Que assim seja. O assunto para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 25, que trata a melancolia. Pessoas melancólicas nos dias de hoje, nós encontramos muitas, né? Por conta da pandemia, por conta de ter tolhido das pessoas muitas atividades que faziam. Então, a melancolia vai se aproximando. Mas o que é melancolia? Os dicionários dizem que melancolia é um estado de grande tristeza. É um estado onde a tristeza é consequência de um abatimento mental. Então, a mente provoca um estado que faz com que o corpo físico fique abatido e acaba sofrendo as consequências desse pensar mais negativo, desse pensar mais frágil, que acaba levando ao desânimo, que acaba levando à inércia, né? A pessoa quer ficar só deitada, quer ficar sentada olhando para o nada, olhando para o chão. A pessoa acaba entrando num tédio profundo. Isso é melancolia. A doutrina espírita, dentro dos seus conceitos, sempre apoia a ciência. E claro que uma pessoa que adentra num estado melancólico, a recomendação espírita é que procure sempre um profissional dessa área, seja médico, seja psicólogo, seja um psiquiatra, para que através desses campos que cuidam da saúde física e mental, a pessoa possa então recuperar-se e voltar ao seu estado normal. Por outro lado, a doutrina espírita também diz que esses casos de melancolia ocorrem quando a alma, que é o espírito do encarnado, quando a alma quer outro caminho, mas o corpo não obedece. A alma quer mudanças, mas o corpo encontra dificuldades em mudar, não encontra força. E por não conseguir mudar, ele cai no desânimo, cai no abatimento, fica melancólico e mergulha no caso já grave que se chama infelicidade. A pessoa, quando diz que é infeliz ou que está infeliz, ela já atravessou todas essas barreiras. E aquelas outras pessoas com quem ela convive não compreenderam que ela estava mergulhando
nesse estado e chegou à infelicidade. Às vezes até sofreu críticas. Poxa, você é um desanimado, é um largado. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, não de críticas. E o que leva a isso? A doutrina espírita diz que Deus, quando nos criou, colocou em nós um atributo que se chama vontade de buscar sempre o melhor. Então, todos nós temos esse atributo. O corredor de Fórmula 1 quer ser sempre o melhor naquilo que ele faz. O engenheiro elétrico quer ser o melhor naquilo que ele faz. E assim, em todas as profissões, na limpeza, na educação, seja qual for o ramo de trabalho, como motorista, todo mundo quer ser o melhor. Por quê? É a lei de evolução, que outro dia nós podemos falar sobre lei de evolução. Todos nós queremos progredir, evoluir, alcançar tamanhos melhores e maiores em tudo aquilo que pensamos, que falamos e que queremos. Mas isso, às vezes, exige mudança. E mudar, para algumas pessoas, é um esforço muito grande. Imagina que um atleta profissional, ele abdica da vida dele, na juventude, no início da fase adulta, para se dedicar à atividade profissional que ele escolheu, que é ser atleta. Um atleta, para chegar num Pan-Americano, numa Olimpíada, em competições nacionais mesmo, eles renunciam a muitas atividades das suas vidas. Acordam geralmente 5 horas da manhã, têm uma atividade intensa, têm um repouso, voltam a ter outra atividade intensa, todos os dias. Não pode abusar de alimento, não pode abusar de bebidas, não pode se entregar ao tabagismo, enfim, há uma renúncia a muitas atividades, algumas até é bom que se afaste mesmo, mas outras são atividades normais da vida, como às vezes abusar desse alimento ou daquele, não sempre, por questões de saúde física. Por quê? Porque eles têm um objetivo de disputar em alto nível no atletismo que escolheram, ou no futebol, ou em outros esportes, como basquete, vôlei, etc. Todos querem ser o melhor. Todos nós, independentemente da vida que levamos, da profissão que temos, queremos ser o melhor, queremos fazer o melhor, porque isso está dentro da lei de evolução, que eu já citei. Outro dia falaremos. Só que ser o melhor exige mudanças, exige alterar, às vezes, a sua rotina de vida, exige esforço, exige dedicação, exige viver aquilo que você imagina que é o seu ideal. Quando chega essa parte da decisão por esse caminho, muitas pessoas acham-se frágeis, acham-se incapazes. Todos nós temos a mesma capacidade, todos nós fomos criados por Deus nas mesmas condições, todos com os mesmos potenciais. O que acontece é que alguns desenvolvem esses potenciais e outros demoram para desenvolver esses potenciais, mas um dia todos desenvolverão. Assim ensinou Jesus para nós, né? Com as coisas que ele fazia, e ele dizia que é possível todos fazerem, basta essa renúncia que eu falei há pouco, basta querer, basta mudar nas pequeninas coisas para se atingir coisas grandes. Então essas pessoas que se acham frágeis, elas acabam alimentando o seu pensamento só com coisas negativas, com coisas destrutivas para elas mesmas. O pensamento, ele vai formando cada vez mais no entorno da pessoa uma psicosfera que a impede de acreditar na sua capacidade. Ela não sabe, as pessoas em geral não sabem que o pensamento é força criadora. Ele cria e não enxergamos, ele cria no nosso entorno, no plano espiritual,
aquilo tudo que pensamos, que falamos e que fazemos também no plano material. Ao criar isso, cada vez mais a pessoa fica escrava das suas criações mentais. Isso pode impregnar no seu lar, no local de trabalho, entre amigos, e cada vez mais a pessoa vai afundando. Então, o Espiritismo alerta para que procuremos arejar os nossos pensamentos, para que busquemos pensamentos edificantes, pensamentos no bem, no amor, na paz, na serenidade, na força, na coragem. Pensamentos que nos estimulem a seguir a vida, que não é fácil. Por quê? Todos nós estamos na Terra num degredo completo. Todos nós somos espíritos que estamos vinculados a um corpo físico que é como uma prisão para o espírito. É um degredo para o espírito. E por quê? Porque Deus quer que nós aqui, nós que somos espíritos e que estamos num corpo físico, possamos viver experiências na Terra e dessas experiências compreender as verdades que Jesus nos trouxe, compreender os ensinamentos que Jesus trouxe, Jesus que disse que veio cumprir aquilo que o Pai, que Deus pediu para ele cumprir, revelar para nós o caminho que nos leva até Deus. Então, se Deus quer que vivamos num corpo físico, num plano material, num plano denso como é na Terra, é para que aprendamos os sentimentos mais nobres que pudermos aprender a praticar. Praticar onde? Conosco mesmo, em família, no local de trabalho, com amigos, por onde andarmos. Então, essa é a finalidade que já os filósofos na antiga Grécia, século VI a.C., começavam a procurar. De onde venho, quem sou, para onde vou? Somos espíritos criados por Deus, encarnamos num corpo físico para retornar a Deus em espírito, porque com corpo físico ninguém vai até Deus. Então a vida aqui passa muito rápido. O aproveitamento depende de cada um. Mergulhar na tristeza, na melancolia, é abdicar da oportunidade de se aproximar mais ainda de Deus. O triste, o melancólico, se distancia de Deus. O seu padrão de vibração é de tristeza, é inferior. O padrão de alegria, de viver a vida, de fazer as coisas com ética e com moral, como Jesus fez, nos aproxima a Deus. Então é preciso força, é preciso coragem para suportar as adversidades da vida, que todos nós temos. Do mais humilde ao mais rico, todos enfrentam. Do sem trabalho ao que gera milhares e milhares de empregos, todos enfrentamos dificuldades, seja mentais, físicas, financeiras, enfermidades, todos nós enfrentamos. Todos. Jesus, na sua grandeza moral, enviado por Deus até nós, sofreu humilhação, sofreu perseguição, foi injuriado, caluniado, um julgamento não correto fizeram com ele e foi condenado à pena de morte na cruz. Então, mesmo assim, nunca Jesus abandonou as pessoas. Curou, levantou o caído, trouxe Lázaro de volta, trouxe a filha de Jairo de volta. Então, Jesus exemplificou que as adversidades dele eram muito grandes. Mas ele mostra para nós que é possível vencer as adversidades se acreditarmos em Deus. A força está dentro de nós, a coragem também está na alma, está no espírito.
Ali encontramos, porque Deus deu a todos nós as mesmas condições. Então, ao encontrar essa força, nós vamos compreender as situações da vida como Jesus compreendia, que ainda que crucificado disse a Deus: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Então, nós que vamos buscando essa compreensão, vamos compreendendo outras situações da vida. Por que passamos por isso? Por que passamos por aquilo? E ao compreender, essa força potencializa, cresce e a coragem vem. E assim é que nós encontramos tantas pessoas que enfrentam tantas adversidades, às vezes doenças incuráveis, e sorriem, e agradecem a Deus, e acolhem, e estimulam. O que elas têm de diferente? Elas compreendem que, acima de tudo, existem leis divinas que Deus criou para reger o universo. Então elas compreendem que aquilo é uma necessidade de passar porque Deus assim quis. Um dia saberão por que passaram aquilo. Um dia nós saberemos por que passamos por essas coisas. Basta se aproximar dos ensinos de Jesus, que o Espiritismo vem explicar. O Núcleo Espírita Segue a Jesus tem várias modalidades de ensinos, através de palestras, de aulas, de orientação, de acolhimento espiritual e material, para poder explicar o porquê cada um passa as situações por que passa, para que saiam encorajados, fortalecidos e olhem para a vida com um olhar sabendo que Deus está amparando, que Deus envia seus emissários para sustentar a cada um de nós. Então, a vida passa muito rápido. Nós temos duas opções. A primeira, achar que está tudo errado e vivermos tristes e afundarmos cada vez mais nesse caminho. A segunda, encarar a vida como ela é, como ela se apresenta para nós, buscando em Jesus, buscando nas orações, a força e a coragem que precisamos. E aí nós vamos aprender a fazer o bem, amar mais, sorrir mais, perdoar mais e, consequentemente, o retorno que teremos das outras pessoas e mesmo de Deus, dos bons espíritos, será na mesma intensidade com que fizermos. Então eu desejo a todos que sejam muito felizes, por mais dura que seja a situação presente. Busque Jesus, busque os seus ensinamentos, acompanhe esses comentários que o NESD coloca para todos nós meditarmos e refletirmos. E sejam felizes, porque Jesus sempre estará de braços abertos para receber cada um de nós a qualquer momento que o procurarmos. Agradecemos a Jesus por essas lições, por esses ensinamentos, que Ele nos envolva agora e sempre, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, os nossos colegas de trabalho, que todos possamos estar na paz de Jesus, que possamos assim permanecer nessa harmonia até uma outra oportunidade. Agradecidos que estamos a Jesus, pedimos permissão para encerrar esta atividade e permanecer nesse clima harmônico até uma outra oportunidade. Que assim seja.